Os mortos governam os vivos. Oh, bom. Essa frase do Augusto Conte me pegou de jeito, sabe? Tipo, me fez pensar bastante. Como assim os que já se foram mandam na gente? Que poder é esse? Essa frase é mesmo um enigma, né? E é uma ótima porta de entrada para o labirinto do pensamento do Conte. Mas antes de mergulharmos nessa ideia, acho que é legal a gente situar o Conte na história, né? Quem ele foi e o que ele fez. Boa. Conte, positivismo. A gente ouviu falar, mas às vezes as ideias se perdem no tempo. Relembrar faz bem. Auguste Comte foi um filósofo francês do século XIX. Nasceu em 1598, morreu em 1857. E olha, ele foi um cara super importante. Ele não só inventou palavras que a gente usa até hoje, como sociologia e altruísmo. Caramba, inventou as palavras mesmo. Que figura! É. Ah. Ele cunhou esses termos, né? E ainda criou um sistema filosófico completinho que ele chamou de positivismo. Positivismo. Ah, é. Mas, e aí? Qual era a grande ideia por trás disso? Positivismo era aplicar a ciência ao método científico para entender a sociedade, o comportamento humano. Tá. Tipo, observar as pessoas, os fatos e tentar tirar conclusões a partir daí. Isso. Em vez de ficar só na especulação, na filosofia pura, ele queria usar a observação, os dados, as evidências para entender como a sociedade funciona. Ele foi muito influenciado pelo Darwin, pelas descobertas da época, sabe? Faz sentido. E Conte via a história do pensamento humano evoluindo, né, em direção a esse positivismo. Exatamente. Ele achava que o positivismo era o ponto alto da evolução do pensamento humano. E por isso ele é considerado um dos pais da sociologia. Influenciou muita gente importante depois dele, como o Durkheim e o Weber. Legal. Para a gente entender a fundo as ideias do Conte, vamos nos aprofundar nos textos dele, né? Sim. Vamos mergulhar nos escritos do Conte, entender o contexto, as nuances, vamos ler trechos da frase "Os mortos governam os vivos", do curso de filosofia positiva, do catecismo positivista, sistema de política positiva, visão geral do positivismo, e vamos trazer outros pensadores também para ter uma visão mais ampla. Tipo quem? Harriet Martineau, John Stuart Mill, até os críticos, como Louis Pasteur e Sartre. Uau, uma verdadeira imersão no mundo do Conte. E qual é a nossa missão nessa expedição? Desvendar o Conte, entender direitinho as ideias dele e como elas ainda ecoam o nosso mundo hoje. Que desafio. Mas vamos lá, começando pela frase. Os mortos governam os vivos. Como a gente desvenda isso? Uma boa maneira de começar é pela Lei dos Três Estados, uma das ideias mais importantes do Conte. Ele acreditava que o conhecimento humano passa por três fases, três estados. Interessante. Quais são esses estados? O primeiro é o estado teológico. Nessa fase, as pessoas explicam tudo com base em deuses, forças sobrenaturais. Ah, entendi. Tipo, Zeus jogando raios, Poseidon causando tsunami. Exatamente. É a fase da infância da humanidade buscando respostas no sobrenatural. E dentro do estado teológico, ele ainda havia três subfases: o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. Então, primeiro a gente atribui poderes a objetos, depois a vários deuses e finalmente a um único Deus. Isso. Uma evolução gradual dentro do próprio estado teológico. E aí a gente chega ao segundo estado, o metafísico. Metafísico. Já ouvi falar, mas me explica de novo. No estado metafísico, as explicações não se baseiam mais em deuses específicos, mas em forças abstratas, essências, princípios. Tipo, em vez de Zeus, a gente fala da força da natureza. Perfeito. É a fase da adolescência do pensamento, mais abstrata, mas ainda sem o rigor da ciência. Entendi. E por fim, chegamos ao estado positivo, o último estágio. Isso. O estado positivo é a fase adulta, madura. É a fase da ciência, da observação, da experimentação. Então, para Conte, a ciência era o auge do desenvolvimento humano, a melhor forma de entender o mundo. Exatamente. E essa lei dos três estados vale tanto para a humanidade como um todo, quanto para as ciências em particular. Tipo uma hierarquia das ciências, né? E aí entra aquela outra lei do Conte, a lei enciclopédica. Isso mesmo. A lei enciclopédica define a ordem em que as ciências se desenvolveram, na visão do Conte. E qual era essa ordem? Me fala. Começa com a matemática, a base de tudo. Depois vem astronomia, física, química, biologia. E no topo, a sociologia, a menina dos olhos do Conte. Exatamente. Para ele, a sociologia era a ciência mais complexa porque se apoiava em todas as outras. E ele descreveu tudo isso no curso de filosofia positiva em 6 volumes. Nossa, que trabalhão. E qual era o objetivo do Conte com tudo isso? Para que tanto estudo? Ele queria usar a sociologia com base no positivismo para melhorar a sociedade, trazer ordem e progresso. Ah, entendi. Ele viveu a Revolução Francesa, né? Viu causa, a instabilidade. Sim, e ele acreditava que a ciência e a sociologia podia ajudar a reconstruir a sociedade, a prever e evitar crises. Delicioso, hein? E como as ideias dele se espalharam pelo mundo. Harriet Martineau, uma intelectual inglesa, traduziu e resumiu o curso do Conte, tornando as ideias dele mais acessíveis. Que legal! Uma mulher divulgando o trabalho de um homem numa época em que isso não era comum. Pois é.
E ela própria era uma grande pensadora, defensora dos direitos das mulheres. E o John Stuart Mill, ele curtiu as ideias do Comte. No começo, sim, mas depois ele ficou meio pé atrás, principalmente quando o Comte começou a falar de uma religião da humanidade. Religião da humanidade. Peraí, como assim? Comte não era um cientista. A coisa tomou um rumo meio inesperado, né? Mas o Comte achava que a humanidade precisava de uma nova religião, baseada na razão e no amor ao próximo. Sei. E quem seria o deus dessa religião? A própria humanidade. Ele até criou um calendário positivista, com meses e dias dedicados a grandes figuras da história. Tipo o santinho de cada dia. Mais ou menos isso. E essa religião tinha templos, as capelas da humanidade, inclusive aqui no Brasil. Sério? Não sabia disso. Tem mais. O lema Ordem e Progresso da nossa bandeira veio do positivismo do Comte. Caramba, ele influenciou o Brasil de um jeito que eu nem imaginava. E a base moral dessa religião era o vive por altrui, que significa viver pro outro. Daí vem a palavra altruísmo. Viver para outro? Bonito, né? Mas e as ideias políticas do Comte como eram? Ele era bem polêmico. Ele defendia os deveres, as obrigações acima dos direitos individuais. Uau! Tipo, o bem da comunidade acima do bem individual. Isso. Ele achava que a ênfase nos direitos individuais era egoísta, que a gente devia pensar no bem de todos. Bem radical, hein? Ele falava mais alguma coisa polêmica. Ele questionava a liberdade de pensamento na política, comparando com a ciência. Ele dizia: os homens não podem pensar livremente sobre química e biologia, por que então poderiam pensar livremente sobre política? Caramba. Essa é forte. Ele achava que a gente devia obedecer aos especialistas, aos cientistas, na política também. Mais ou menos isso. Ele acreditava num governo de sábios, guiados pela razão. E como ele via as mudanças sociais. A revolução. Não. Ele queria uma mudança gradual, liderada pelos intelectuais e pelas classes trabalhadoras. Ele até achava que republicano era melhor que comunista, menos radical. Entendi. E as mulheres, qual era o papel delas na visão do Comte? Ele via as mulheres como guardiãs da moral, responsáveis por lembrar os homens da importância dos sentimentos. Interessante. Mas será que as mulheres da época concordavam com esse papel? Boa pergunta. É importante lembrar que o Comte viveu no século XIX, né? As coisas eram bem diferentes. Verdade. E ele tinha mais alguma ideia peculiar. Ele queria criar uma moeda universal, com esferas de ouro, prata e platina, com a cara do Carlos Magno. Que ideia? Moeda com a cara de um imperador medieval. Ele curtia uns simbolismos, né? Mas enfim, nem todo mundo concordava com as ideias do Comte, claro. Ele teve muitos críticos. Eu imagino. A figura tão complexa e controversa. Thomas Huxley, por exemplo, comparou o positivismo a um catolicismo sem cristianismo. Tipo uma religião sem Deus, só com rituais e dogmas. Exatamente. E Tomás Masaryk, um filósofo tcheco, disse que o Comte recaiu no fetichismo como religião da humanidade. Trocou 6 por meia dúzia, né? E John Stuart Mill, que no começo apoiava o Comte, criticou o risco de um despotismo da sociedade sobre o indivíduo. Tipo, a comunidade sufocando a liberdade individual. Isso. E até o Louis Pasteur, o famoso cientista, debochou do Comte, disse que só leu algumas passagens absurdas dele. Puxa, que crítica dura. E no campo da ciência, as ideias do Comte se sustentaram. Nem todas. J.R. Partington, um químico, apontou erros nas previsões científicas do Comte com a ideia de que a química jamais seria matemática. Então o Comte também errava, né? Ninguém é perfeito. E o Sartre, o filósofo existencialista, criticou o Comte por negar a liberdade individual, a capacidade de cada um se reinventar. Sartre era o oposto do Comte nesse sentido, né? Valorizava a liberdade acima de tudo. Exatamente. E Tolstói, o escritor russo, fez uma crítica profunda ao Comte. Ele disse que a elite intelectual abraçou as ideias do Comte que justificavam a ordem social, mas ignorou as ideias que pregavam o altruísmo e a igualdade. Ou seja, usaram o Comte para se manter no poder, mas ignoraram a parte que pedia para eles dividirem o poder. É mais ou menos isso. E Tolstói também criticou a ideia do Comte de comparar a humanidade a um organismo, dizendo que faltava a consciência individual, a subjetividade. Faz sentido. Cada pessoa é única, né? É. Não somos só células de um grande corpo. E, por fim, para a gente comparar, o Kierkegaard, outro filósofo, também falava de estágios de desenvolvimento, mas focava no indivíduo, não na sociedade. E quais eram esses estágios? O estético, o ético e o religioso. E para ele, o auge era o religioso, a fé, diferente do Comte, que via a ciência como o ponto máximo. Interessante. Duas visões bem diferentes sobre a evolução humana. O Comte focava na razão, na ciência, na sociedade, o Kierkegaard na fé, na individualidade, na alma. Nossa, quanta informação. A gente viu a lei dos 3 estados, a lei enciclopédica, o positivismo, a religião da humanidade, as ideias políticas do Comte, as críticas. Ufa. É muita coisa, né? Mas acho que deu para ter uma boa ideia da complexidade do pensamento do Comte. Sim. E voltando àquela frase inicial, os mortos governam os vivos.
Depois de tudo isso, como você interpretar essa frase? Acho que o Conte quis dizer que o passado, a história, as ideias que herdamos, tudo isso influencia o presente, as nossas vidas. Tipo, os mortos, as gerações passadas ainda ditam as regras do jogo, mesmo sem saber. Isso. As instituições, os valores, as crenças, tudo isso molda a nossa forma de pensar e agir. Faz sentido. E você, ouvinte, já parou para pensar como o passado influencia a sua vida? Quais fantasmas te assombram? Boa pergunta. Que tradições, que ideias, que medos você carrega sem nem perceber? E para terminar nossa imersão no mundo do Conte, fica uma provocação. Como equilibrar as necessidades da comunidade com a liberdade individual? Conte defendia o bem comum acima de tudo, mas será que isso não sufoca a individualidade? Excelente questão. Como conciliar o vivre pro altrui com o direito de cada um ser quem é, de pensar diferente? Deixa essa pergunta no ar, para você, ouvinte, refletir. Será que a gente precisa sacrificar a liberdade individual em nome do bem comum? Ou será que existe um caminho do meio? E aí, o que você acha? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.